Uma coisa que nós aprendemos sobre fé é que a fé não é uma força ativa, algo que a gente simplesmente vai lá, pega, usa e joga fora. Não, a fé é um posicionamento. É você ter certeza daquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem tem a certeza da bênção do Senhor sobre a sua vida? Levante a mão. Isso é o que está sendo ministrado. Isaías 35 e os outros textos. Posicionamento. Se você apenas crê na fé, que a fé é apenas um sentimento, eu quero lhe dizer uma coisa: um vento forte pode levar esse sentimento embora. Êxodo capítulo 13, versículo 20. 13, 3. Mas se você tiver um posicionamento de fé, você vive um relacionamento com Deus. Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, mas, queridos, eu acredito que Deus está fazendo um renovo no Brasil esses dias. Eita Jesus! Eu acredito que o Senhor está fazendo um renovo no Brasil esses dias. Sabe, estamos em tempo de guerra. Guerra espiritual. Pastor, vai ter culto aqui no domingo da eleição? Vai. Aí que tem que ter mesmo. Por quê? Independente de quem entrar, nós devemos orar para que seja um país diferente. O Brasil precisa crescer, irmãos. Não só de forma econômica, social, mas principalmente crendo que Deus é o Senhor desta nação. Nós precisamos responder o título, porque uma coisa é você ter título, outra coisa é você viver. Precisamos responder o título que nós somos o maior país cristão do mundo. Vocês sabiam disso? Hoje, o Brasil é considerado o país com mais cristãos no mundo. Nem a Europa e nem tampouco os Estados Unidos, que está passando uma crise de fé, tem o que a gente tem. Mas a gente precisa responder o chamado que Deus está nos dando. Porque eu creio que o Brasil ainda é o celeiro de Deus das nações. E Deus quer te usar poderosamente. Você não está aqui à toa, você está aqui porque você tem um objetivo de Deus sobre a sua vida. Eu já ministrei essa ministração aqui, mas tem tudo a ver com a fé. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova, então vamos lá. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Quem achou diz amém. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Os israelitas partiram e acamparam em, diga Sucote, diga Etã. Mais uma vez, Sucote e Etã. Quais são as cidades? Pronto, agora descem um pouquinho, Êxodo capítulo 14, verso 1. E disse o Senhor a Moisés. Quem falou? Falou a quem? Diga aos israelitas que mudem de rumo e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol, e acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Essa é uma das minhas traduções, mas a sua deve estar assim. E diga aos israelitas que não volte. Preste atenção. Diga aos israelitas que voltar, mudar de rumo. Eu estou indo aqui e eu volto para onde eu parti. Amém? Quem falou com Moisés? Pronto. Queridos, existe 2 tipos de frustração. E frustração é o oposto da fé. Enquanto a fé é posicionamento, a frustração é desistência. Ok? Então existe 2 tipos de frustração. A primeira é quando eu não tenho algo, e eu anseio por algo, e eu não consigo alcançar, ou então passa-se um tempo muito grande e eu termino me frustrando com a promessa de Deus. Eu digo, Deus, o Senhor não está lembrando? Quem nunca fez essa pergunta? Esse é o primeiro tipo de frustração. O segundo tipo de frustração, e alguns podem estar aqui vivenciando isso, é que
quando nós temos alguma coisa e de repente vem um vento na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que as tempestades, elas existem, porém elas são inevitáveis, porém elas são Pronto. Quando você perde tudo, acontece algo na sua vida e o nosso coração humano ilimitado acha que Deus não está vendo e que Deus não pode agir sobre a nossa vida. Esses são os dois tipos de frustração que o ser humano pode se frustrar com Deus. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que eu e você não temos nem esta opção na nossa vida. Eu vou dizer nessa noite que eu e você, a gente não tem nem essa opção, irmãos. Porque o meu Deus e o seu Deus, ou seja, o nosso Deus, diga assim, é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou daquilo que imaginamos. Jeremias 33:3 diz, clama-me, e o resto? Grandes. O problema está aí, que muitas vezes as pessoas se frustram porque a Bíblia diz que o Senhor responde às nossas orações, porém que Deus está fazendo, ou seja, está trazendo a você coisas grandes e firmes, porém que você não sabe. Por causa que você não sabe, nossa limitação humana acha que Deus não está trabalhando. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Quem assim crê? Vamos lá. Êxodo capítulo 12, verso 40 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos. Quantos anos Israel ficou escravo no Egito? Vamos lá, de novo. Êxodo capítulo 12, verso 40, presta atenção. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos. Quantos anos Israel ficou escravo no Egito? Não, irmãos. Quem disse que habitar é a mesma coisa de escravidão? Aí vocês vão entender que esse texto que nós estamos estudando aqui nessa noite vai demonstrar os dois tipos de frustração no povo de Israel. A gente tem a concepção de entender, ou por uma experiência de vida, que Israel chegou batendo panela lá no Egito e disse, pode nos escravizar? Porém, não foi bem assim. Eu vou lhe mostrar na palavra. Israel passou 400 anos clamando ao Senhor, porque estava esperando no Senhor por 400 anos. Irmãos, tem gente que não quer nem esperar um. Imagine 400 anos esperando o Senhor. Esse é o primeiro motivo, lembra? Da frustração. E o segundo motivo é que eles tinham riquezas e eles perderam tudo para se tornar escravo. Vou provar isso aqui na Bíblia. Vamos lá. Gênesis 15, verso 13 e 14 diz assim: então disse a Abraão, saiba certamente que peregrinará a tua descendência em terra alheia. Olha que Deus está falando lá com Abraão. Ele diz, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas eu também julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Preste atenção. Então, vamos pelas contas. Se habitou no Egito por 430 anos, e Deus disse que seria uma escravidão de 400 anos, quantos anos Israel estava bem de vida? 30 anos. Vamos lá, onde é que diz isso, pastor? Gênesis 13, versículo 1 e 2. Quem pode ler? Gênesis 13, versículo 1 e 2. Vamos participar. Glória a Deus. Vai. Sim, o resto. Sim. Diga gado, gente. Diga. E o resto? Vamos lá. Diga gado. Digo prata. Eu diga ouro. Diga gado. Pense comigo. Abraão chegou até ter uma crise de existência. E a palavra de Abraão com Deus nessa conversa foi assim: ô Senhor, eu estou muito rico. Assim mesmo, está lá no texto. Ele disse, mas não tenho ninguém para deixar toda essa riqueza que eu tenho. Abraão sai com a mão na frente, outra, como o povo diz, da casa do seu pai, e Deus abençoa Abraão de uma forma tão grande, que Abraão era
rico em gado, prata e ouro. Abraão lutou contra 5 reis, irmãos, sozinho. Aí ele vira assim, pastor Jorge, diz assim para Deus: oh Deus, eu estou tão rico, olha aquela riqueza toda, aquele gado, eu estou tão rico, mas eu vou deixar para quem isso? Aí Deus promete a Abraão um filho. Pega toda a riqueza de Abraão, passa para Isaac. Tum. Ora, Isaac. Isaac era um homem tão próspero que disse que quando ele cavava, tinha água. Aí daqui a pouco o povo diz: esse poço aí, essa terra aqui é minha. Não, não é sua, não é minha. Tá, tudo bem, pode ficar. Ele ia lá e cavava outro poço e dava. Não, mas esse poço aí é meu. Não tinha ninguém, não tem. Não, esse poço é meu. Tá, tudo bem, pode ficar. Os historiadores dizem que quase 20 poços Isaac cavou. E todos deram. Eu estou falando de uma terra que é desértica. Pegue tudo que Isaac produziu e agora passe para Jacó. Puf. Porém, Isaac só teve 2 filhos. E ainda teve que repartir, né? Ou seja, deu a primogenitura roubada para Jacó. Ou seja, tudo que era de Abraão foi passado para Jacó. Porém, Deus também era com Ismael. Só que pegue Jacó. Desculpe, Esaú, estou trocando os filhos. Esaú teve 11 filhos, homens. 12 filhos. Porque eu falo 11 porque um ficou lá no Egito, certo? E a produção daquela época era para o homem e filho. Pegue tudo que de Abraão, passe para Isaac, passe para Jacó, que ainda produziu com os 11 filhos. Só que antes dos filhos, Jacó já estava muito rico. Quem lembra? Trabalhou 7 anos por Léa. Depois trabalhou 7 anos por quem? E o sogro dizia, o sogro olhava para Jacó e dizia assim: o Senhor tem me abençoado a mim por causa de ti. A bênção estava sobre a família de Abraão. Aí eu lhe digo, como é que esse povo sobe pobre para o Egito? Não, irmão. A Bíblia diz que eles tinham uma terra chamada de Gósen, 32 quilômetros de muro de frente e 74 quilômetros de fundo. Era quase daqui para a feira. O faraó de José, que era o segundo homem do Egito, veja só, Jacó já era rico. E ainda tinha um filho que era governador, que era o segundo homem mais rico do Egito. Eles chegaram lá e viveram maravilhosamente bem, comendo churrasquinho de cabra e bebendo leite de cabra. Sim, e quando veio a escravidão? Êxodo capítulo 1, verso 8. Quem pode ler? Rapidinho, para a gente poder ficar dinâmico aqui. Êxodo capítulo 1, verso 8. Está logo aí, irmãos. Segundo livro. Opa, segura aí. Eu não vou explicar a questão histórica da linhagem que foi derrubada por um povo asiático. Isso aí, senão a gente vai perder muito tempo. Acontece que se levanta um novo rei. É a dinastia africana que estava retornando ao poder. Porque a dinastia que estava nessa época era asiática. E aí se levanta um novo rei, que não conhecer, esse conhecer aí está no sentido de desconsiderar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui. Como é que vai desconhecer o homem que salvou o Egito há 3.500 anos atrás? E você vê, a Record, quando fez a série José, visitou na parte palestina, né? Visitou do Egito, visitou a cisterna, a suposta cisterna. Como é que um homem que tem um museu falando dele foi esquecido? Não foi conhecido, foi desconsiderado. Aí a Bíblia diz que houve uma revolta e sobe um novo rei até o poder. E ele tem o que a gente chama de xenofobia. Eu acho que é o termo certo. É a aversão estrangeiro. Sim ou não? É isso que me ajuda. Agora eu não sei se você fala isso. Não é isso? Exato. Por quê? Porque o Egito tinha sido conquistado. E agora ele disse: vamos quebrar todo mundo.
E agora os muros de Gósen é derrubado. E ele diz, aqui acabou o churrasco. Acabou o leitinho de cabra, o churrasquinho de cabra. Isso aqui agora vira uma senzala. E vocês vão comer víscera de peixe, alho e cebola. E mais, todo filho, pepino, e todo filho nascido de mulher hebreia, homem, será lançado ao Deus suco, o Deus crocodilo do Nilo. E assim foi feito. Aí sim veio a escravidão. Aí você entende que o povo que tinha, não tem mais. E passa 400 anos orando. Por que eu dei essa volta toda? Para lhe explicar o lugar da cidade. O povo sai com quase toda a riqueza do Egito, irmãos. O povo do Egito estava entregando as suas riquezas. Tome, leve, vai e não volte mais. Para o povo de Israel. Até aqui, Deus fez grandes maravilhas, sim ou não? As pragas do Egito, o mar, né? Aliás, o mar não tinha aberto ainda não. As pragas do Egito e o povo saindo rico, porque era a promessa que Deus fez Ok, até aqui era tudo de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porém, diga assim, Deus faz obras maiores daquilo que imaginamos, o que pedimos. Guarde isso no teu coração. Eu vou lhe comprovar na Bíblia que eu e você, a gente não tem nem direito a frustrar-se com Deus, porque Deus já está trabalhando. Ok, ele sai de Sucote a Etã. Estenda Egito, África. Midian, Ásia. Etã era a entrada da Ásia. Já tinha saído da África, continente africano. Só que eles precisavam dar 8 dias de caminhada no deserto até Midian, onde estava Jetro, o sogro de Moisés. Porém, quem falou com Moisés? Quem falou com Moisés? Estou terminando. Quem falou com Moisés? Deus. Está lá aquela festa, a Bíblia diz que eles consagraram. Olha, eles passaram 3 dias andando sem dormir. A vontade de ser homens e mulheres livres era tão grande. E lá saiu com boi, com jumento, com velho, com criança, com tudo. Carros lotados de ouro, meu. Chega em Etã. Quando eles já estão fora do Egito, eles chegaram em Etã, fizeram uma festa. A Bíblia diz que eles consagraram todos, dos animais aos primeiros filhos ao Senhor. Estava aquela festa maravilhosa. Daqui a pouco vem, Moisés recebe um zapzinho celestial. Peraí, irmãos, Deus quer falar comigo, vai lá, meu líder. Aí vai Moisés lá, né? Velhinho, coitado, subindo o morro para Deus falar com ele. Daqui a pouco Deus diz ao povo de Israel que volte. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Vai ter circunstâncias, situações em nossa vida que a gente parece que está dando alguns passos para trás. Porém, os passos que aparentemente nós estamos dando para trás é um caminho novo que Deus está fazendo na sua frente. A nossa dependência de Deus tem que ser 50%? 70%? 100%. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus honrou tanto Moisés que o homem desce de lá com a pior mensagem que ele poderia dizer. Ele vê a festa do povo no meio da festa, pastor. Está lá no texto, depois você chega lá, Êxodo capítulo 13. Depois você chega lá no meio da festa, no meio da alegria. Vem Moisés para dizer que Deus iria fazer algo mais na vida deles. Porém o povo, até ali Moisés era um grande líder. Até ali. E eu quero lançar outra palavra aqui para você. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Vai ter pessoas que não vão compreender o teu chamado, o teu agir. Porém, Deus é contigo. Se Deus mandou, Deus vai, diga, cumprir. Vocês estão entendendo? Isso é muito enraizado no meu coração. Porque às vezes a gente está aqui no púlpito, né, pastor, como pastores, mas foi uma caminhada até chegar aqui, irmão.
Eu não estou falando da caminhada de anos, não. Da caminhada de hoje até chegar aqui. Já é difícil. E se a gente não crê naquilo que Deus falou sobre a nossa vida, não vai para frente, irmãos. Moisés desce com a pior notícia para o povo. Povo, nosso líder, a gente ama. Tamo junto, hein? E ele reúne aí, Arão, o povo. Aí o povo reuniu, diga a Moisés, esperando que Moisés, vai profetizar. Eles sabiam que em 8 dias eles estariam em Midian, à beira da terra da promessa. Moisés vira e diz: irmãos, Deus falou comigo. Foi, Moisés? Oh, maravilha, foi. Deus falou para a gente voltar. Mas pastor, voltou aonde? Escute, ele não voltou lá para o Egito, a cidade que eu esqueci agora, a capital do Egito. Então eles não voltaram para a capital, eles não voltaram para ser escravos. Escute, Deus deu um endereço. Eu li aqueles nomes estranhos que a gente lê aqui, Baal-Zefon, à beira do mar, Migdol. Isso era o endereço, porém ficava no Egito, ficava na África. Ou seja, eles tinham que retornar pelo caminho que só tinha um. Era o mesmo caminho que Abraão passou, é o mesmo caminho que Moisés passou, Isaac passou, todo mundo passou, José passou pela caravana, era o único caminho. Volta e diz assim: vamos acampar em tal lugar. Até ali Moisés era um grande líder. Depois dali começaram os problemas. Você vai ver. O povo começou a duvidar de Moisés. Mas escute, para a gente encerrar. Êxodo capítulo 14 diz que se aproximando, 14:10, Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Escute, eles estão na praia. E aí, Moisés, vamos esperar Deus agir. Daqui a pouco eles levantam os olhos, e quem está atrás deles? Escute, a palavra de Deus diz que Faraó disse assim: vou libertar o povo. Porém, depois de alguns dias, Faraó disse: vamos atrás do povo. Só que eles saíram de carros e cavalos. Lei da física, um corpo que está se movimentando 2 vezes a velocidade do primeiro, chega em um determinado ponto, eles se encontram, sim ou não? Um está andando, sei lá, a 50 km por hora, o outro está a 120, rapidinho pega. Aí faz as contas divinas de Deus. 8 dias de caminhada no deserto até Midian. Quando chegasse lá para o 4º dia, quem que estava atrás, no meio do deserto do povo? Faraó. Uma coisa é você andar dentro da terra, onde você para, bota todo mundo para beber água num poço que abriram. Você chega em outra cidade, bota todo mundo para beber água no poço que abriram. Porém, era 8 dias de caminhada no deserto, porque está escrito no texto: Etã era a entrada do deserto. Ia ser uma matança, irmãos. Faraó vem com espada, com carros, cavalos, o povo cansado, sem água, sem nutrição de água, sem experiência nenhuma de combate. O que ia acontecer? Olha como esse Deus é maravilhoso. Aí ele vira e diz assim: Moisés, diz ao povo que volte, acampe ali numa praiazinha, onde não tinha nem saída para a direita, nem para a esquerda. Migdol significa beco. Então, ou seja, só tinha um corredor de montanhas. E quando o povo levanta os olhos e diz: ó, Faraó, automaticamente foram para cima de Moisés, pastor. Aí eu acho o texto mais lindo da Bíblia, que quando todo mundo sabe assim, o texto, todo mundo sabe esse texto, diz assim: porque clamas? Mas onde é que está escrito que Moisés se ajoelhou e levantou as mãos para o céu? Olha, isso é uma revelação do coração de Moisés. Meu irmão, só precisava de 3, o tamanho dos caldos aí, ó, para chegar lá. Vamos pegar esse velho quebrado na madeira, porque eles disseram:
tu nos trouxestes aqui para morrer, nem covas a gente vai ter. Lá no Egito, na cebola, ainda falam isso. A gente pelo menos tinha cova. Isso é um relato que o povo queria pegar Moisés, quebrar ele todo. Aí Moisés tenta argumentar com o povo, dizendo: meus irmãos, Deus me disse que vai dar vitória. Não resolveu. Quando ele vê a situação engrossar, no coração dele disse: Senhor, e agora? Aí Deus vem de lá de cima e responde: porque clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchar para onde, Deus? Na minha frente tem o mar, atrás tem o exército de Faraó, do lado montanha, do outro lado montanha. Marchar para onde? Aí Deus vira assim: e tu, homem, dá uma bronca em Moisés. Tu, homem, estende a tua mão sobre o mar. Êxodo capítulo 14, 21. E diz: e faz retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas. E escute outra revelação de Deus: oriental. Estamos no ocidente. Oriental é sempre o sentido de lá para cá. Às vezes a gente acha que foi que nem aquele filme O Príncipe no Deserto da Disney, que ele bate uma... Não, irmão. Não foi nem cajado, porque o poder não estava no cajado, o poder estava em quem? Em Moisés. Estende as tuas mãos. Ungido com Deus não precisa de artifícios. O nosso Deus vive dentro de nós. Você não vem buscar, eu vou repetir isso até o dia que eu morrer. Você não vem buscar nada que Deus já te deu. Ah, pastor, é a campanha. Você não vem buscar nada. Ah, porque eu tenho que botar não sei o que, eu sal... Nada, irmão. Deus já liberou sobre a sua vida. Ele poderia ter dito assim, cajado, mas ele disse: a sua mão, estende tua mão. Sabe, porque todo milagre de Deus precisa ter uma ação aqui para ter uma resposta de lá para cá. Todo milagre de Deus depende da tua ação de fé. Jairo recebeu a notícia da filha morta. Veio um das casas e disse: por que está importunando o mestre? O que é que Jesus vira para ele e diz: Jairo, você crê? Jairo disse: sim, então está feito. Aí chega o autor da vida no lugar de morte. Quem vence? Quem vence? O autor da vida. Aí eu acho lindo, porque aí o mar soprou a noite toda, o povo passou, Deus sai da frente do povo na coluna de fogo e vem e protege o povo até o povo passar todo. Só que aí tem algumas revelações para a gente finalizar. Só quem está entendendo esse mistério, levante a mão e glorifica o Senhor. 3 revelações que a gente aprende para a gente encerrar. Primeira, é que Jesus coloca um fim hoje na perseguição que você está passando. Por quê, pastor? Porque libertar é fácil. Era fácil para Deus. Porém, na hora que o coração do faraó mudou e disse: não, agora eu quero matar, libertei, mas agora matar, ele disse: não. Então entenda, Deus está colocando um fim nesta perseguição que eu e você estamos passando hoje. Não é apenas libertar, é cumprir aquilo que está escrito sobre a nossa vida. Segunda verdade: vencer o caminho que todo mundo vence é fácil. Caminhar pelo caminho largo é fácil. Crente que passa pelo caminho difícil, rochoso, perigoso, tem que se agarrar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada, mesmo que andasse no vale da sombra da morte, porque a resposta de Deus é maior do que imaginamos ou do que pedimos, irmãos. Escute aqui a revelação. Lá, por Etã, foi onde todo mundo passou. Lá todo mundo sabia o caminho. Porém, quando eles atravessam o mar, quem é a bússola agora? Quem vai guiar esse povo? Que caminho é esse? Que lugar é esse que a gente está? É por isso que Moisés vai ter lá em Êxodo capítulo 34 a conversa e diz: Senhor, é o Senhor que vai guiar a gente. Manda anjo não.
a gente não sabe para onde vai. Até então, por então, era a dependência do homem. Mas quando atravessou o Mar Vermelho, é dependência de Deus. A gente tem que entender que nós precisamos atravessar o Mar Vermelho. Mas tenha certeza que logo depois, isso faz verdade na minha e na sua vida, que a gente atravessa o Mar Vermelho, a gente cai na dependência total de Deus. Nas mãos poderosas do Senhor. Quantos aqui já pediram, Senhor, abre o mar. Aí Deus abre o mar. Quando você chega do outro lado, meu irmão, você está que nem Miriam, dançando, batendo e glorificando o nome do Senhor. É assim ou não é? Isso é dependência de Deus. Amém, crente? Terceira e última revelação. Quando as circunstâncias nos provam e colocam em becos sem saídas, essa é a oportunidade de Deus abrir o mar sobre a minha e a sua vida. Tem um ditado errado no mundo que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Não é verdade? Só que para crente isso não funciona. Quando piora tudo, aí que é a indicação de que vai melhorar. Porque é a hora que as nossas forças humanas esgotam e entra a potente mão do Senhor sobre a minha e a sua vida. Eu e Gracinha já fomos perseguidos. Eu me lembro uma vez que a gente subindo a escada depois do culto, nossa porta do apartamento estava riscada de fora a fora. E tá lá o risco até hoje, não pintei não, deixei lá. Disse, é para lembrar, sabe, que Deus me tirou. Entenda uma coisa, eu fui para minha Canaã, porém minha Canaã estava ocupada. Tinha um pessoal que detestava crente. E a gente orando. E era várias coisas que acontecia, lixo na varanda. Eu não vou nem falar as outras coisas para não constranger os irmãos aqui. E a gente orando, dizendo, Deus, a gente comprou, fez um esforço, comprou um apartamento, tá aqui. Aliás, Deus realizou esse milagre, depois eu conto, né? Aquele milagre do apartamento. Estamos aqui na Canaã, só que tinha vizinho de porta. Crente aqui? Não, que isso? Não. Um dia tá eu e Graça voltando, daqui a pouco Graça grita, ela estava na minha frente, ela, glória a Deus, eu disse, opa, tá vendo um anjo? Eu disse, que foi, mulher? Ela disse, olha aí a porta. Quando eu olhei a porta, eu disse, meu Deus. Aí viu aquela dor no coração, daqui a pouco a profeta virou e disse assim, a minha vitória vai ser grande. Quanto mais prova, é mais indicação do milagre de Deus na minha e na sua vida. Crente é o único ser que quanto mais você pressiona e aperta, mais ele se expande. E Deus fez um milagre na minha vida. Sabe como? A gente começou a orar pela pessoa. Chamamos um outro casal que só descobrimos que era crente depois de um. Disse, vamos, os crentes. Não, detalhe que houve uma reunião do condomínio para dizer, vamos pegar a pessoa, fazer isso aqui. Eu disse, não. Por que não? Eu disse, porque eu sou crente. Eu sou pastor. Isso não cabe a mim fazer. Aliás, não era pastor ainda. Eu disse, não, porque eu sou crente. Você quer o quê, irmãozinho? Orar por ela? Eu disse, claro. Vou orar por essa pessoa. E comecei uma campanha de oração. Eu, Graça e o outro casal. Daqui a pouco eu falei, vamos chamar mais uma pessoa? Pode abrir esse dia e tal? Não, bora. Aí chamou. Aí uma pessoa chamou a outra pessoa chamou a outra pessoa chamou a outra. Já tinha 30 pessoas na minha sala. Fui chamar o pastor e disse, pastor, vem cá olhar. Ele já era evangelista. Ele disse, que foi? Vem ver seu povo. Vem ver seu povo. Quando ele chegou lá, ele viu aquela multidão numa salinha, irmão. Aquela multidão, o povo orando, aquele negócio gostoso, aquele mando. Daqui a pouco eu disse, e aí pastor, como é que a gente vai fazer para o senhor cuidar desse? Minhas ovelhas não, são suas. Escute. Se não fosse a pessoa perseguindo o prédio praticamente todo, não nasceria a igreja e não tinha se iniciado o meu chamado pastoral. Olha
que Deus fez. A gente acha que é uma circunstância, porém, é um novo caminho que Deus está fazendo na minha e na sua vida.